A gente não faz nada sozinho, né, gente? A gente só caminha porque é um monte de gente junto. Bem, nós acabamos de celebrar Natal. E Jesus, quando nós celebramos o Natal, que a gente celebra a vinda de Deus, né? A vinda, Deus que olha para a humanidade e fala: oh, mas o que eu sonhei está assim meio fosco, meio embaçado, aquela imagem que era minha, que eu os criei como meus filhos. A imagem está meio embaçada, meio fosca. Então reuniram lá, né? Jesus aceita vir. E o amor vem na vida de cada um de nós, ele se encarna. E quando Deus se encarna, ele encarna e faz uma família. Ele humaniza e por isso ele diviniza uma família, né? Jesus não veio só, ele veio através de uma família. Por isso hoje eu quero falar um pouco sobre a família de Nazaré. Porque ela é um modelo para nós de família. Claro que ela será sempre um modelo que não terá como ser repetido. Por isso é modelo. Mas tem algo em Nazaré, tem algumas coisas em Nazaré que a gente precisa pensar, porque a gente pode aproveitar muito das coisas de lá. Olha que coisa linda quando Jesus assume a nossa humanidade e vem. E agora, quando os pastores recebem a notícia dos anjos e que eles vão a Belém, eles não encontram Jesus sozinho na manjedoura, eles encontram a família, né? Maria, Jesus e José. E olha como é que a coisa caminha. Quando José aceitou, porque o anjo falou a ele: José, pode receber Maria, que o filho que ela está gerando é o filho do Altíssimo. José, que já era um homem justo, um homem que infelizmente a gente não encontra nenhuma palavra escrita que foi falada por ele. Claro que ele falou, mas a gente não tem nenhuma palavra que foi falada por ele. José é atraído por causa de Maria para viver uma intimidade única com Deus. Fico imaginando como é que José cresceu na caminhada de fé com ele por causa de Nossa Senhora. Ele cresceu profundamente. E assim eu fico pensando que nas nossas famílias, nas nossas casas, sempre tem um que puxa o outro. Às vezes é a mulher que reza mais do que o marido e puxa o marido, pelo exemplo. E muitas vezes é o marido que puxa a esposa, porque às vezes é ele que reza mais do que a mulher. E aquilo vendo todo dia, fala, mas ela consegue umas coisas diferentes, vai lá também aprendendo e vai sendo atraído por essa intimidade com Jesus. E é tão interessante que porque José viveu isso e depois com a presença de Jesus dentro de casa, pode imaginar o que foi isso, José consegue viver exatamente a vocação que o pai chama. E ele vive essa vocação assim como uma resposta brilhante, perfeita ao que o pai chamou. Ele consegue cumprir com forma assim, com louvor, tudo que o pai chamou. Ele protegeu Jesus, ele foi o pai adotivo, ele protegeu e cuidou de Maria como ninguém faria melhor. Você imagina que foi José que ensinou Jesus a rezar, junto com Maria. Porque como uma família cristã, a família judia também reza. Os horários, 3 horários por dia, reza nas refeições, ia à sinagoga aos sábados e fazia as peregrinações a Jerusalém todo ano. Então a família cumpria tudo que estava prescrito na lei. Não foi assim que Nossa Senhora, nós vimos na missa no Evangelho de domingo, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, que fala: quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Por quê? Porque eram pobres. Então levou o que tinha. Mas cumpriram tudo, apesar de estar com o Filho do Altíssimo. Fizeram tudo o que tinha que fazer. Foram lá, apresentaram aquele menino e voltaram para Nazaré. Voltaram para Nazaré e era aquela vida de rotina. E aquela vida sem nada grandioso acontecendo.
Aqui quem é casal, família, sabe o que é a rotina de um recém-nascido em casa. Maria viveu isso, era a rotina de um recém-nascido humano. Amamentar, lavar, passar, cozinhar. Ela não teve os anjos por conta dela, não, gente. Ela fez tudo. Foi do ponto de vista, foi uma família humana. Mas é tão interessante que a gente vai aprendendo que mesmo nessa rotina, neles fazendo essa vida que aparentemente era uma vida absolutamente comum. O que eles tinham diferente de outras famílias? Nada. Um menino crescendo. Um menino crescendo. Mas era Deus trabalhando ali, né? Vai nos ensinando que apesar da rotina, o segmento de Deus é um segmento que a gente faz todos os dias. Então exige de nós uma coisa que se chama constância, perseverança. E todos os dias eu preciso repetir ao Senhor que eu quero segui-lo. Então as famílias têm que continuar fazendo isso todos os dias? Sim. Por isso é tão importante que rezem juntos, mas também rezem separados, para o seu crescimento pessoal. Aparentemente a família não tinha nada de novo.